Pessoal, agora nós vamos falar sobre o ICMS, o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, que eu entendo ser um imposto aí mais complexo de se compreender e de se calcular no Brasil. A incidência do ICMS se dá na circulação de mercadorias, na prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, na prestação onerosa de serviços de comunicação, no fornecimento de mercadorias com prestação de serviços não incluídos na competência tributária dos municípios e operação de importação. Via de regra, pessoal, sobre uma operação, quando não incide o ISS, que é o imposto municipal, vai incidir o ICMS. Então, geralmente, aquela prestação de serviços e mercadorias ou naquela transação, se ela está incidindo o ISS municipal, provavelmente não vai incidir o ICMS. Raras vezes ocorre a incidência desses dois impostos sobre uma mesma operação, mas geralmente ela se dá sobre a atividade que está exercendo a mercadoria. Então, o ISS ele vai se direcionar para um serviço e o ICMS vai ser direcionado para a mercadoria. Se eles são vendidos juntos, aí sim existe uma tributação dos dois, mas sobre partes dessa transação. Tá legal? Mas via de regra, se incidir ISS, não incide ICMS e vice-versa. A arrecadação do ICMS ela é feita pelos governos estaduais, não somente pelo governo estadual, o qual aquela empresa está situada. Então, se uma empresa está situada em São Paulo, não significa que ela só vai recolher o ICMS para o estado de São Paulo. Se essa empresa, por exemplo, ela vende mercadorias para o estado de Minas Gerais, ela vai então recolher o ICMS para São Paulo e para Minas Gerais. Esse ICMS ele vai ser repartido entre esses dois estados, segundo algumas regras aí específicas dessa transação. O cálculo, pessoal. Geralmente, o cálculo é feito por dentro, é o mais comum. Então, o que quer dizer isso? Isso quer dizer que quando a base do cálculo do imposto já considera o valor do imposto em si. Então, geralmente se calcula o ICMS dessa forma. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Se eu tenho um valor de uma mercadoria de 100, por exemplo, para eu chegar no valor do ICMS que eu tenho que pagar, segundo uma alíquota de, por exemplo, 18%, eu não faço 18% de 100. Eu faço 18%, eu faço 100 dividido por um menos 18%. Então, 100 dividido por 0,82, que eu chego aí no caso de 121,95. Então, o imposto acaba sendo 21,95, que vai ser uma alíquota real maior do que os 18% de fato, que é a alíquota que o governo diz que é arrecada. No meu entendimento, é uma aberração que a gente tem no Brasil. Isso é uma forma aí do Estado acabar lucrando mais ou arrecadando mais, melhor dizendo, do contribuinte de de um jeitinho ali, de uma matemática escusa que acaba ocorrendo. Então, essa é a forma do cálculo por dentro, que é a mais comum, e no meu entendimento, a mais comum, infelizmente, porque aumenta o valor real da alíquota imposta ao contribuinte. E o cálculo por fora é o cálculo que nós conhecemos aí, é o cálculo mais comum, no qual a base de cálculo é o custo da mercadoria em si, e sobre esse custo da mercadoria é aplicado. Então, no caso, se a gente tivesse um custo de R$ 100 e a gente aplicasse os 18%, a gente chegaria no valor de 18% de imposto, e não os 21,95 do cenário de cálculo por dentro, tá legal? O vencimento do ICMS, ele vai variar tanto por estado como por atividade. Então, dependendo do estado que você está e a sua empresa está situada e das atividades que ela exerce, o valor, desculpa, a data de vencimento do ICMS ele vai variar. E muito importante também, o ICMS ele é não cumulativo, assim como o PIS e COFINS. Quer dizer, então, que o ICMS ele gera créditos
na cadeia produtiva. Então, os fornecedores de uma empresa, se já recolheram ICMS, esse ICMS, então, ele pode ser abatido daquele cálculo de valor de ICMS que aquela empresa deve, porque ele já ocorreu uma tributação dele do ICMS dentro da cadeia de produção. Então, ele não é cumulativo, ele é não cumulativo, assim como o PIS e COFINS. Aqui, então, ele respeita o sistema de débito e crédito. Sempre uma empresa ela vai ter o débito, que se refere àquele valor de ICMS devido por ela, mas ela também tem o crédito, que aí advém das mercadorias que aquela empresa comprou para fazer e transformar o produto ou serviço que ela está vendendo. Então, aquele ICMS que foi recolhido na cadeia, ele acaba retornando como um crédito, o qual aquela empresa pode utilizar para pagar menos ICMS.